Mais um programa Saiba Direito aqui da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje entrevistarei por falar em fodax, inclusive, entrevistarei uma profissional da área da psicologia, mais focada na questão de algo tão bacana, que é a sexualidade, né? Uma coisa tão importante e hoje é considerado um direito humano. Estou falando de quem? De quem? Ninguém menos da doutora, psicóloga, de quem eu sou fã, Aline Garziera. Garziera, doutora? Garziera, isso aí. Garziera. Olha só, desculpa então a pronúncia. Não, sem problema. A doutora Aline Garziera falará sobre um assunto específico. Nós falaremos sobre o golpista do Tinder. Advirto, inclusive, aqui para a ala feminina, mas não para todos. Algumas perguntas que eu faço pode dar a impressão que eu estou criticando, estou reprovando, estou me opondo à posição do entrevistado, mas muitas vezes eu faço isso para a entrevista render, ficar mais legal, daquela polêmica, aquela situação, assim, aquela sensação de estresse aqui na pessoa que está sendo entrevistada, que agora não é mais entrevistada, é vítima, porque eu vou lá e aperto a pessoa. Vou lá e aperto. Mesmo que eu não acredite no que eu estou falando, eu aperto só porque eu sou sádico em apertar. Doutora Garziera, a senhora já ouviu falar na Maria Bolaria? Maria Bolaria? Maria Bolaria. Fábrica. Tem aqui perto do Parque Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, na Avenida do Forte, no centro, Maria Bolaria. Já ouvi falar, assim, acho que eu vi no Instagram já. Já ouviu falar, mas não conhece, então? Não conheço. Digo para a senhora tem que conhecer os bolos da Maria Bolaria. Ali no perto do Parcão é Maria Bolaria, Maria Açaí, Maria Sorveteira, sorvetes artesanais também. Tem teleentrega. Então, se você quiser aí seguir os passos do golpista do Tinder, leve a sua vítima para Maria Bolaria, lá comer um sorvetinho na Maria Sorveteira, ali do lado. Ou uma teleentrega, para você que quer seguir carreira como golpista do Tinder. Maria Bolaria, 51 99 166 0000. Doutora Garziera, se o cara quiser seduzir uma mulher tendo cabelo, facilita, né? Facilita. Diz a música que é dos carecas que elas gostam mais, né? Eu não sei. Mas, pois é, o golpista do Tinder tinha cabelo, será? Tinha pouco. Tinha pouco cabelo, imagina se tivesse cabelo, então. Se ele com pouco cabelo conseguiu fazer o que fez, se fosse cabeludo, teria conseguido muito mais. Clínica Pellini, transplante capilar, telefone 51 99127 0449. Imobiliária Golden Imóveis, é lá que eu confio os meus investimentos imobiliários. Imobiliária Golden aqui em Porto Alegre, telefone 51 372 2090. Será que se o golpista do Tinder fosse inteligente mesmo, compraria imóveis e deixaria para a imobiliária Golden administrar? Certamente. Certamente. E se for para Gramado, Canela ou Caxias do Sul, rede Sky de hotéis, lá aí não vamos falar em golpista, vamos falar em coisa boa. Você pode levar lá seu crush, sua namorada, seu namorado, sua família, para qualquer interação social, para passear Gramado, Canela e Caxias do Sul, Imobiliária Sky. E essa eu sei que a senhora conhece, doutora. Essa eu conheço. E esse é um bom lugar, né? Independente de ser golpista ou não, é um ótimo lugar para ir, né? Porque tem os golpes que às vezes o cara quer cair, né? Tem os golpes. Aí cai quem quer, né? O golpe cai quem quer. Doutora Aline, a gente vai falar mais hoje sobre o golpista do Tinder, sobre o caso do golpista do Tinder, mas antes eu queria que a senhora se apresentasse aqui, quais são as áreas que a senhora atua, como é que a senhora se posiciona no mercado profissional. Então, prazer, né, em estar aqui contigo, prazer em estar com os ouvintes e com o pessoal que vai assistir no YouTube depois. Eu sou a Aline Garziera, então, bem apresentada pelo Guilherme. Eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual, e quando a gente fala em terapia sexual, às vezes as pessoas pensam muitas coisas a respeito, mas o nosso foco é trabalhar o quanto as emoções estão envolvidas na nossa sexualidade, que nós não estamos falando de sexo, estamos falando de sexualidade, que são as emoções que envolvem todo o contexto dos relacionamentos, né?
E aí surgem diversas demandas, então pode ser, posso ter baixo desejo, eu posso ter baixa frequência sexual, eu posso ter problemas de ejaculação precoce, eu posso ter problemas no meu divórcio, se houver um divórcio, de conseguir elaborar esse divórcio, né? As questões de infidelidade que aparecem muito. Então, são todas essas questões que envolvem a terapia sexual, né? Então, aparecem no consultório. Hoje, o meu trabalho é atendimento clínico. Claro que eu também atendo demandas de depressão, de ansiedade, eu atendo basicamente só público adulto e casais, né? E, além disso, hoje, em termos de produtos, né, eu trabalho muito com palestras para as empresas, trabalhando a questão da saúde mental, 2022. Palestra para a empresa, aqui eu tenho umas 3 ou 4 entrevistas, doutora, em que eu falo sobre gestão de pessoas, inteligência emocional na empresa, assédio moral, burnout. E, então, o trabalho que a senhora desempenha nas empresas é preventivo, imagino. E preventivo, isso pode ser a diferença entre o cara pagar uma baita indenização ou não pagar indenização nenhuma. Porque a gente, até então, muito se ficava focado em palestras falando sobre as doenças em si. E o meu trabalho não é a gente ficar focado só nas doenças. As doenças podem surgir, como pode surgir o burnout, mas é a gente ter atitudes, aí tanto faz ações que a empresa pode tomar, como o colaborador também, né? Tem coisas que são do funcionário. Por isso que é importante a terapia, mas ele poder se conhecer, saber os seus limites, e ele também ter esse aprendizado, diminui muito que as doenças surjam. Então, como fazer para diminuir essas doenças? E em contrapartida... Qual o seu telefone? Desculpa aqui, porque o pessoal já está ansioso aqui. Qual o seu telefone de contato? 51, né? 99688-1239. E eu estou no Instagram. Estará também lá na descrição do vídeo. Isso. Mais uma vez, devagar o seu telefone, doutora. 51. 99688-1239. Perfeito. E redes sociais, e-mail? Eu tenho no Instagram, né? Então tá como alinegarziera.psi no Instagram. Estou no LinkedIn também, com o nome de Aline Garziera. E na página do Facebook, todos com o mesmo nome, assim, alinegarziera.psi. E na descrição do vídeo aqui, se você estiver assistindo pela Rádio Armazém, corre no YouTube, saiba direito, assiste o vídeo, tem na descrição todos os contatos da doutora Aline Garziera. Isso. Doutora Aline, a senhora estava falando sobre palestra, sobre questão corporativa, que não é a pauta do programa, mas fica a dica para uma próxima, já está o convite para uma próxima entrevista, então, sobre esse assunto, porque para o mercado empresarial isso pode ser a diferença entre pagar uma baita indenização ou não. Isso pode ser uma vacina. Uma vacina, é isso aí, uma vacina. Uma vacina jurídica. Doutora Aline, a nossa pauta, a senhora sabe que eu leio pensamento, né? Sim. E leio pensamento futuro, porque o programa é gravado, mas eu já estou lendo o pensamento das pessoas que estão assistindo, que estão ansiosas para ouvir o que a senhora tem a dizer sobre o golpista do Tinder. Doutora, poderia fazer um resuminho de como é que ele agia? Eu não quero dar spoiler, porque pode ser que tenha gente que não tenha visto o documentário ainda, que está na Netflix, né? Não, é eles que se ralem, mas que se ralem. Pode dar spoiler, pode dar tudo de informação. O modus operandi dele era muito interessante, né? Ele escolhia as vítimas pelo Tinder. Então, ele colocava fotos que eram muito atraentes, né? Então, estando em viagens, em hotéis chiquérrimos, assim. Então, porque ele em si não tinha muitos atributos físicos, né? Se a gente fosse avaliado, do meu ponto de vista feminino, inclusive... não foi na clínica Pellini, não botou cabelo, Não, e ele era baixinho, enfim, então, tipo assim, ele tinha uma série de atributos que não contribuiriam muito, porém, ele sabia se posicionar nas fotos, né, de forma que isso atraía o olhar das mulheres. E mulheres, ele conseguia atrair o olhar de mulheres e aqui não menosprezando classes, obviamente, mas ele conseguia atrair a atenção de mulheres de altíssimo potencial, assim, né, de mulheres muito estudadas, de mulheres que também já tinham viajado muito. Então, isso tinha uma compatibilidade quando elas olhavam assim, nossa, esse é o cara que eu quero me relacionar, porque eu também gosto de viajar. Mulheres de um padrão socioeconômico alto. Bem alto,
E quando ele conseguia atrair essa pessoa, ele marcava um encontro, ele mandava uma passagem aérea, porque ele dizia que ele trabalhava numa empresa que era uma empresa de diamantes, né? Então, todas essas palavras, ele usava muito bem os gatilhos mentais para isso. E aí ele mandava uma passagem aérea, olha, eu não tô em Londres, mas eu tô na Alemanha, vou te mandar uma passagem para te vir me encontrar, para a gente se conhecer. E aí, quando investia, então ele investia. Ele tinha um capital de giro. Então, aí que a gente vai chegar no capital de giro, né? Na verdade, ele tinha um jatinho, então ele mandava o jatinho buscar, tinha um motorista, ia para um hotel muito lindo, muito chique, 5 estrelas, né? Levava a comer nos melhores restaurantes daquele lugar, enfim. Pagava a conta. Pagava tudo e a pessoa acabava, nossa, tipo, eu achei o meu príncipe encantado dos meus contos de fadas, né? Só não veio de cavalo branco, veio de jatinho, essa é a única diferença. E o relacionamento ele sempre, nunca está num lugar só, ele está sempre se movimentando, né? E ele vai conversando com a pessoa, deixando a pessoa vinculada a ele emocionalmente, assim, aí se encontram de novo, aí ele fala que tem uma filha, num dos encontros ele leva a dita ex-mulher, né, junto com ele e com a criança, para então dar uma credibilidade, né? Só que ele também sempre traz muito a questão de que, por ele trabalhar com diamantes, ele é perseguido por alguns tipos de grupos, né? E lá pelas tantas ele começa a contar isso para elas. Uma adrenalina, né? O cara já é um personagem de filme. Exatamente. Olha, vou ter que fugir porque estão querendo me pegar, estou num lugar X. E aí ele fica uns dias sem comunicação, daqui a pouco ele volta, e daí ele diz, olha, bloquearam todos os meus cartões para que não me rastreiem, para que não saibam onde é que eu estou. Preciso de ajuda, preciso que tu me mande um dinheiro emprestado, um cartão para eu poder comprar uma passagem e sair daqui. E como ele provou por A mais B que ele já era rico, multimilionário, estava acima de qualquer suspeito. E ele dava... as pessoas, quando procuravam ele no Google, aparecia o nome dele numas fotos com o dono, que é o dono de fato da empresa que ele diz que ele é o proprietário, quando na verdade ele não é, ele fez uma montagem das fotos, né? Então existe essa empresa de diamantes com um dono, com a sua esposa, e ele aparece na foto como sendo filho do dono. Então, assim, gera uma credibilidade, porque quem buscasse ele pelo nome dele no Google encontraria isso. Então, nossa, então ele é, né? Ele é o cara da empresa de diamantes e deve ser perseguido mesmo, porque quem explora diamantes, enfim, muitas vezes são, não aqui no Brasil, talvez, Serra Leoa. Serra Leoa, as pessoas matam por causa de diamante, né? Então, obviamente que ele deveria ser perseguido. Então, ele manda fotos dele dos seguranças machucados, né? E aquilo vai gerando na vítima, assim, nossa, eu tenho que ajudá-lo, né? Porque, tipo, ele faz muita coisa por mim, ele me trata bem, eu tô envolvida com ele, eu tô gostando dele. E eu tô participando de uma história cinematográfica, quase, Exato, né? E aí a pessoa manda o passaporte, a pessoa manda a cópia do cartão de crédito, pede uma segunda via do cartão e ele vai usando. Uma das vítimas, ela perdeu $250 mil com ele, né? Porque o que ele fazia? Para lhe contar a sua pergunta anterior. Então, ele se relacionar comigo, ele consegue extrair de mim, Aline, esse dinheiro, ou aos poucos, né? Não é tudo de uma vez só. E aí, com esse dinheiro, ele vai sair com a Maria. Ele já tem uma outra vítima. Então, ele vai fazendo uma rede de vítimas e vai pegando o dinheiro uma da outra para sair com a próxima. Que é o capital de giro, é o caso do sistema de pirâmide. O capital de giro dele é esse. O capital de giro dele é ter várias mulheres com as quais ele se relaciona, ele vai pegando dinheiro e vai tendo a oportunidade, então, de sair com todas elas, né? E ela vai criando uma ânsia tal, assim, nelas, do desespero que ele provoca, porque daí, tipo, ele some, apareceu o segurança machucado, e aí a pessoa já tinha mandado dinheiro, ela começa a ficar desesperada, ele some um pouco, daqui a pouco ele volta, diz que tá tudo bem, aí ele volta a encontrar ela de novo, diz que ama ela, enfim, e aí a pessoa vai ficando num enlace psicológico e emocional muito grande, se ele consegue prender muito a pessoa. Agora, sobre essa questão do enlace psicológico, do enlace, dessa dependência emocional que se cria, é claro, eu não estou julgando a vítima, não é um julgamento da vítima,
Mas nós estamos falando de pessoas de um bom poder aquisitivo, um bom nível cultural, provavelmente. Ninguém tem 250 mil dólares, assim, sendo uma pessoa ignorante, de um modo geral. Sim. Pessoas, então, inteligentes caem num golpe e acreditam numa história fantasiosa dessas. Como é que isso acontece com pessoas inteligentes? E se uma pessoa inteligente cai num golpe desse, o que sobra para uma pessoa não inteligente? A questão toda, ela se baseia muito em questões de carência emocional, né, da construção da emoção, então, de como que a gente foi criado emocionalmente, do que a gente deseja, né, do relacionamento, então, das nossas escolhas conjugais, como que a gente faz essas escolhas, o que está por trás disso, né? Muitas vezes é uma questão de carência afetiva, não estou dizendo que sempre é, mas muitas vezes é, e na ânsia de ter alguém, assim, porque como hoje temos muito mais mulheres para X número de homens, né, acaba que, nossa, se eu encontrei ele é um cara que sabe falar, ele tem isso como atributo, ele sabe falar, ele se relaciona bem, ele viaja por muitos países, então ele tem um nível cultural alto, que eu não encontro em qualquer lugar, eu não encontro ali na esquina um cara como ele, né, e eu acabo me deixando levar por tudo isso, porque ele já mostrou e ele vai dizendo que ele me ama, que ele quer casar comigo, ele me trata bem, ele me surpreende, ainda que eu não veja ele muito porque ele viaja, eu consigo estar conectada com ele porque ele faz essa conexão comigo o tempo todo, ele não me abandona emocionalmente mesmo estando longe, né? Então eu acabo caindo nisso porque era isso que eu estava buscando no Tinder. Em tese eu estava no Tinder buscando um relacionamento e encontrei uma pessoa que, olha, se ele me apresentou a ex-esposa e a filha, ele tá fazendo com que eu tenha confiança nele, né? Então ele está provocando isso. Então, essas mulheres acabam caindo muito por conta disso. Aqui não cabe a gente fazer julgamento de valor, né? Eu não estou fazendo julgamento de valor, eu estou questionando, assim, refletindo em cima da vulnerabilidade e do risco. A gente teve, no final dos anos 90, o caso do maníaco do parque. Exatamente. Eu fiquei impressionado. Ele abordava a mulher na rua, convidava elas para ir para o mato, bater foto, e elas iam. Uhum. É muito louco isso, porque a pessoa, ela desaciona, ela desliga todos os mecanismos de autopreservação. Vai para o mato com um cara que nunca viu, acreditando na história que ia bater foto. Isso é o gatilho mental da vaidade que está sendo manipulado? Não, acho que tem muito mais a ver com isso, assim, tipo, do olhar, né, de quem está olhando, assim, tipo, eu tô sendo vista, tô sendo olhada. Então, às vezes tem a questão da autoestima, que eu posso ter autoestima baixa, então, tipo, aparece uma pessoa que me faz um convite. Me convida para ir para o mato bater foto. Que é sedutor, né? Ir para o mato. Ainda que seja no mato, mas pode ser sedutor. Porque, importa muito como ele fala, né? Então, assim, sim, essas pessoas são altamente sedutoras, né? Elas são narcisistas, na sua grande maioria, ou até psicopatas, e eles sabem muito bem como conduzir isso, assim. E aí a gente teria um exemplo paralelo a isso, que não envolve somente mulheres, que é o conto do bilhete. As pessoas se questionam, nossa, mas por que a pessoa caiu no conto do bilhete, né? Tipo assim, se eu tenho um bilhete premiado, que sentido faz eu querer vender o bilhete para o Guilherme? É que no conto do bilhete, a vítima, ela tem a sementinha da má-fé. No conto do bilhete, a pessoa ela tem um pouco de ganância, né? Da ganância, exatamente. Né? E eu acho que, por vezes, no próprio filme, talvez isso também tenha levado as pessoas, nossa, olha que vida que eu vou ter com ele, né? Porque, tipo, eu vou andar de iate, eu vou estar nos melhores lugares, né? Eu nunca vou estar num lugar só, a gente vai viajar muito. Então... Mas aí eu me pergunto, a pessoa que é vítima desse golpe, do golpista do Tinder, e se deixa se seduzir por um iate, por um avião, coisa e tal, eu posso concluir que se essa mesma pessoa se deparasse com esta mesma outra pessoa, sem esta ostentação econômica, o potencial de sedução seria menor. Sim, seria menor. Uma pessoa que... Mas cairia, né? Daí tá aí o exemplo do maníaco do parque, né? Porque ele não tinha... dinheiro, mas... Não tinha dinheiro, mas ele tinha... algo a oferecer, que era a fotografia. Era a fotografia.
Mas aí não é uma pessoa que ela está predisposta a ter uma relação utilitarista? Sim, eu conversei com muitos homens a respeito, porque eu não gosto de ficar sempre só numa opinião, né? Tipo assim, a minha opinião não é 100% verídica enquanto pessoa física, né? E os homens, muitos disseram isso, assim, tipo, olha, hoje eu tenho um grupo de homens, né, que eu criei para poder conversar sobre masculinidades, e esse foi um assunto que eu levei para eles. Eles disseram o seguinte, olha, nós vemos hoje no dia a dia, no Tinder ou em qualquer outro aplicativo, mulheres que têm apenas interesse no que nós podemos oferecer. De favores materiais. Favores materiais, daquilo, da onde que eu posso levar do restaurante, se eu vou pagar a conta sempre, se eu não vou pagar. Então, assim, elas não estão tão interessadas no relacionamento, e sim naquilo que eu posso oferecer. Aí existe agora a brincadeira do velho da lancha, da música que foi criada, que é mais ou menos isso. É tipo assim, bom, eu posso não ser uma pessoa tão atraente fisicamente e tudo mais, mas o que eu ofereço para essa pessoa? Em contrapartida, eles entendem que é triste, assim, ver a situação, porque a mulher cai no golpe, né, no caso do filme, porque parecia que era seguro, né? Parecia que ele estava mostrando uma realidade segura e de que não tinha como ele não ser verdadeiro, né? Porque todas as informações estavam ali. Claro que eu fiz um contraponto, porque tem um ponto no filme muito importante da primeira vítima, essa que perdeu os $250 mil, que as amigas, elas alertam, olha, não vai nesse encontro em outro país com uma pessoa que tu conheceu apenas pelo Tinder e falando no WhatsApp, né? Não vai. E ela foi, mesmo contra a indicação das amigas pelo risco, né? Então, eu trabalhei muitos anos no RH e fiquei me questionando, porque eu já fazia essa busca pelos candidatos, né? E de todos os lugares. Então, tipo assim, eu talvez, se ele tivesse me convidado para ir para outro país, para conhecê-lo, eu ligaria na empresa para saber se ele de fato trabalhava naquela empresa, porque a empresa existe, a empresa é verdadeira. Eu ligaria na empresa, eu teria esse cuidado, assim, eu jamais iria de um país para o outro conhecer um homem que eu não sei quem é. É que as pessoas, elas acreditam no que elas querem, né? Exato. Então, assim, tem aquilo do quanto que eu quero acreditar naquilo que está ali na minha frente. Tanto que eu não quis nem ouvir minhas amigas, né? É muito fácil vender alguma coisa para alguém que está muito predisposto a comprar aquela coisa. Uhum. E por coisa a gente inclui relacionamentos, serviços, o que for. Mas essa questão, por exemplo, se ele fosse a mesma mulher que achou ele bonito, lindo e atraente, se ele tivesse dito, olha, eu sou pobre, ele seria menos lindo, bonito e atraente, correto? Sim. Assim como tem homens muito lindos e ainda o pobre aqui, não queremos menosprezar ninguém, né? Mas que ele tivesse um emprego como o nosso. Um emprego normal. Emprego normal, eu trabalho numa indústria, enfim, sei lá, posso ser qualquer coisa, qualquer função. Mas eu posso até ser mais bonito fisicamente do que o golpista do Tinder. Mas eu não posso proporcionar para elas aquilo que ele proporciona. Então, ele acaba sendo mais bonito do ponto de vista do mais atraente no resultado final. Exatamente. E isso não mostra uma... mulherada, eu faço perguntas, mas eu não estou querendo depreciar ninguém, não estou querendo ofender ninguém. Eu estou transmitindo opiniões, potenciais opiniões e dúvidas de outras pessoas aqui, tá? Não é para ninguém se ofender. Mas, doutora, isso não mostra uma postura, uma postura, uma questão cultural que infantiliza as mulheres? Sim. Que se impressionam com qualquer coisa que brilha, será? Então, a gente vive numa cultura do patriarcado, né? Sabemos que o patriarcado existe, então o patriarcado seria o quê? Os homens deveriam ser os provedores, nós mulheres deveríamos, então, até alguns anos atrás, nós não poderíamos nem trabalhar fora, eram os homens quem sustentavam a casa, e ainda existe hoje gente que casa nesse modelo. E todas as histórias infantis que as meninas aprendem, e aí agora estão tentando retirar essas informações... A síndrome da princesa da Disney. É o síndrome da princesa. O que aparece? Aparece um príncipe que beija a bela adormecida que ela acorda. Aparece um príncipe que bota um sapatinho de cristal e eles ficam juntos, né?
o que acontece, o nosso questionamento psicológico é, o que acontece depois que a Bela Adormecida acorda e viveram felizes para sempre, e o que acontece depois que eu coloco o sapatinho de cristal? Ninguém conta o final da história. Ninguém conta se eles ficaram juntos, ninguém conta se eles tiveram problemas no relacionamento, ninguém conta esta parte da história, né? Então, mas só que isso está tão introjetado na nossa mente, porque a gente vem desde criança aprendendo, nós enquanto mulheres, que a gente tem que se comportar de determinada forma, né? Que eu não posso abrir as pernas, eu não posso pular em árvore, eu não posso fazer várias coisas enquanto menina, enquanto criança, porque eu tenho que seguir um padrão de comportamento para que assim os homens me vejam como uma pessoa desejada. De mais valor. De mais valor. Senão eu posso ficar encalhada. Exato. Como se dizia a expressão antigamente. Né? Exatamente. Então, assim, esse é o padrão, né? Eu tenho que ter um padrão de comportamento, e aí entra a questão sexual no meio, né? Porque então, assim, as meninas não podem se tocar, os meninos podem tocar nos seus genitais, as meninas não, né? Desde criança é assim que funciona. E existe essa crença de que vai vir um homem que vai me salvar, né? Então, assim, vem o príncipe do cavalo branco, vai me salvar e nós vamos ser felizes para sempre. Então, é nesse contexto que a gente está inserido, assim, isso está tão intrínseco no nosso inconsciente que a gente não se dá conta. Por isso que vem as questões de carência ou das dificuldades de escolhas conjugais, muitas vezes, porque eu tenho esse padrão na minha cabeça. E né? esse padrão mais romantizado da relação, você está falando, mais romantizado. Só que aqui no YouTube, nós temos muitos segmentos de assuntos. Um deles é coach de relacionamento. E dentro dos coaches de relacionamento tem muitos canais de homens e mulheres ensinando o homem a seduzir mulheres. Aí eu resolvi assistir o oposto. Canais que ensinam mulheres a seduzirem ou a interagirem homens. Fiquei assistindo vários coaches para mulheres. Eu estava assistindo. E muitos deles, alguns dos canais, a pessoa do YouTube ali, fazia alguns conselhos, como por exemplo, não pergunte qual é o carro, ou qual é o tamanho do apartamento, ou onde é que ele mora. Isso virá ao natural. Não mostre a sua curiosidade muito intensa nisso, mas vá pescando ao longo da conversa para saber qual é a condição. Porque ninguém... Uma expressão que eu achei muito marcante. Você, mulher, não veio ao mundo para passar perrengue. Isso. Então, você tem que saber... tem que valorizar a questão econômica também. Essa cultura, ela não seria uma cultura interesseira? Que fica parecendo assim, tipo, todo mundo quer ter uma vida fácil, porque ser rico é o que vende a mídia e é o que mostra nas revistas, deve ser bom. Eu não estou nessa condição, mas assim, deve ser muito bom, porque você não precisa se preocupar com o dinheiro, né? Então, quando você é um trabalhador convencional, você tem contas e tem boleto todo mês para pagar e tem que se virar com aquilo que você produz, você recebe e ok. E ser rico é uma coisa que aí tá ali a Mega Sena, né? Tem gente, eu conheço pessoas que sonham eternamente que vão ganhar na Mega Sena e vão mudar a condição de vida. Que não é ser rico, tem que ser rico sem trabalhar, né? Isso, ser rico sem trabalhar. Tipo assim, eu tenho dinheiro, eu sou um herdeiro, eu sou lá sei o quê, e eu vou ficar minha vida só curtindo a vida sem precisar trabalhar, né? E aí isso é muito forte, porque as novelas mostram isso, né? Se a gente olhar as novelas brasileiras ou mexicanas, que sejam, todas elas vão trazer esse filmes, os filmes romantizados, né? Então, hoje, sim, existem esses dois grupos de coachings, né? Tanto de homens quanto de mulheres. E as mulheres, eu já assisti alguns canais desses, o que elas dizem? Começa a prestar atenção até nas roupas que ele usa, no relógio dele. E no filme isso veio à tona. Porque quando a primeira mulher começou a perder muito dinheiro, ela começou a cobrar ele, e ele começou a meio que ameaçar ela, ameaçar a família, porque então ele tinha essas informações, ele mandou um relógio para ela, que aparentemente era verdadeiro, só que quando ela foi vender o relógio era falso. Então, veja que, tipo, ele causa impacto em muitas coisas, porque quem olhava ele usava roupa de marca, até que a denúncia em si ocorreu, porque a última pessoa que se envolveu com ele era uma pessoa que trabalhava com moda, né? Então, era uma pessoa que entendia do assunto. E ela confirmou, tipo assim, olha, as roupas dele são verdadeiras.
E ela conseguiu, então, dar um semi-golpe nele no final do documentário, para tentar se ressarcir daquilo que ela já tinha emprestado para ele. Ela conseguiu pegar muitas roupas dele para vender, para poder se ressarcir, mas isso não era nem perto daquilo que ela já tinha deixado de dinheiro com ele, né? Quando ela descobriu que existia um movimento à caça desse homem, porque ele pegava mulheres de países diferentes, então a probabilidade delas se encontrarem, delas se conhecerem, era muito pequena para poder denunciá-lo, né? Ele foi, no final do filme, ele foi preso e ficou 1 ano e pouco preso e está solta de novo, né? Agora diz que ele vai fazer um reality show. Mas voltando à tua pergunta, é isso. Isso parece que a sociedade ela valoriza o criminoso, valoriza. Mas eu lhe cortei, voltando à minha pergunta. Voltando à sua pergunta, é isso, assim, acho que tem essa coisa de que os homens também falam, né? As mulheres querem saber o que ele pode proporcionar. Tanto que eu conheço muitas mulheres que não aceitam, por exemplo, pagar conta, né? Não, olha só, eu vou sair com o cara, eu fui no salão, eu fiz cabelo, fiz unha e tudo mais, o mínimo que ele pode fazer é pagar conta. Que critério que seria esse? Assim, eu às vezes me questiono, porque ambos estão desfrutando. O cuidado feminino com o corpo, ele não tem que ser apenas para o outro, e sim para comigo. Bom, se eu me sinto melhor indo de unha feita, de cabelo arrumado, bom, então eu vou fazê-lo, mas vou fazê-lo por mim. E não querendo vender isso como se fosse algo que o outro deveria comprar, né? Porque não, ele tem que pagar a conta porque eu tive um investimento a ser feito. E aí, você entrar naquela lógica de que é o homem que busca a mulher em casa, digamos que, né? É o cara que comprou o carro, né? Foi o cara que pagou a gasolina, ele que pagou coisa. E existe, eu tenho um filho de 6 anos e eu acho péssimo ele assistir o TikTok. Eu acho péssimo. O TikTok eu acho que ele é deplorável. 80% do material que tem ali. 20% eu acho bom até. Eu entrei e andei olhando algum. E eu vi um vídeo no TikTok de uma mulher dizendo: dica para comer de graça. Entre no Tinder e marque um encontro. Aí você come de graça a semana inteira, cada dia com um diferente. Se uma pessoa ela sai de casa por um encontro, sabendo que a outra pessoa tem uma intenção pode ser uma intenção de uma relação romântica, pode ser uma intenção meramente física, mas tem uma determinada intenção. A pessoa sai predisposta a não evoluir, mas interessada em que o outro pague a conta. Isso não é um golpista do Tinder às avessas, em nível menor? Exato, numa escala menor, né? Mas, de toda forma, o intuito é o mesmo, porque tu seduziu aquela pessoa, né? Tu seduziu a pessoa que vai pagar a conta, né? Tu contou alguma coisa, vai dizer assim, hoje eu não tenho dinheiro, será que tu pode pagar? Hoje eu não trouxe o cartão, ou estou esperando vir... N coisas que o inverso é verdadeiro, e vale para... aqui, acho que é importante os ouvintes entenderem o nosso posicionamento, que vale para ambos os sexos, né? É uma história que vale para... Porque existem mulheres que são, por exemplo, abusadoras, né? De relacionamentos abusivos, existem mulheres abusadoras. Então, o inverso é verdadeiro. Existem mulheres que são sedutoras e que vão seduzir esses homens por N coisas, ou por atributos físicos, ou porque elas são inteligentes mesmo, e vão conseguir levá-lo para... onde é que tu quer ir jantar? Eu quero ir no restaurante caro. No restaurante caro. Eu quero ir comer lá na Maria Boleira. Né? Na Maria Bolaria não vai, não. Desculpa, Maria Bolaria. Maria Bolaria ali, os preços são justos, a relação custo-benefício, mas se alguma pessoa... Mas é que se eu não conheço, né? Maria Bolaria lá, não. É famosa, eu sei que ela é famosa, eu quero ir lá conhecer, e eu não poderia pagar, por exemplo. Eu vou convidar a pessoa para me levar lá. Isso. Exato. Vou pegar o sorvete da Maria Bolaria, que ali é sorvete caro. Ali não é para qualquer um. O sorvete da Maria Bolaria é caro, vale muito mais do que custa, mas custa um pouco mais caro que a média. Não, porque daí tu vai numa sequência, quem sabe a gente vai jantar ou vai almoçar, e depois a gente vai lá tomar um sorvete, e assim vai, né? E fica alimentando a esperança, que nem a cenourinha na frente do burro. É isso, exatamente. E aí, nossa, ela esse mais. O que acontece mais? Golpistas do Tinder, agora não vamos falar do caso específico dele, vamos falar como usar o conceito golpista do Tinder para qualquer pessoa que se interesse em ter algum benefício econômico
alimentando uma falsa esperança no outro. O que acontece mais? Homens praticando isso ou mulheres praticando isso? No seu palpite, na sua opinião? Eu sou meio suspeita de falar porque como eu trabalho muito com homens, eu acabo escutando mais homens, assim, mas eu fico preocupada porque eu tenho visto muitas mulheres provocando isso nos homens, né? E aí os homens estão fugindo de relacionamentos por conta disso, né? Agora, tem sim também uma parcela de homens que quer provocar isso nas mulheres, né? Eu já vi relatos essa semana de outros homens praticando o mesmo golpe do filme no Brasil, né? Então, uma escala maior, e nós não estamos falando só de restaurantes, mas existem no TikTok, daí acho que foi isso, assim, que talvez tenha me chamado a atenção, tem aparecido muitas mulheres ensinando a como fazer isso que tu explicasse agora, né? Então, tipo, como é que eu ensino a comer de graça a semana inteira? Então, tenho ficado um pouco preocupado, eu acho que está quase taco a taco, assim, né? Quase 50-50. Mas o número de mulheres que ensinam isso e que fazem isso cresceu absurdamente, assim, que talvez no passado a gente não veria. E em termos, certamente a senhora conhece a expressão hipergamia. Sim. O que a senhora reconhece a existência da hipergamia? Poderia explicar o que é uma hipergamia, o que é a hipergamia, e reconhece isso como presente na natureza humana? Olha, talvez em termos de termo, esse termo ele não é muito usual, né? Porque a gente está numa sociedade onde o que está mais preservado é a monogamia, né? Então, assim, estou falando de relacionamento. A hipergamia ela está mais vinculada àquelas vantagens ou aquilo que eu posso obter, né? Ou naquele relacionamento, daquilo que eu tenho no formato de relacionamento que eu vou ter com relação à pessoa que eu vou me relacionar. Então, aquilo que eu busco de satisfação, que são outras satisfações que não seja só amor e sexo, né? Sejam outras vantagens que eu vou obter. Existem muitos canais no YouTube e eu tenho assistido porque se criou, a hipergamia veio, existe um autor que fala, que é do livro Rational Male, né? Que é focado para homens, esse livro. E esses grupos de homens, eles dividem os homens em 3 categorias, né? Que são os Blue Pills, que vem lá do filme Matrix, né? Depois vem os Red Pills e agora tem os Purple Pills. Pills. Isso. Então, os Red Pills são os homens que estão super indignados com os relacionamentos com as mulheres e que não são hipergâmicos. Eles não caem nessas tentações e sim, eles fazem uso no sentido das mulheres, né, de sair com o maior número de mulheres sem ter envolvimento emocional. Os Blue Pills seriam os homens que são tão sonhadores quanto as mulheres em ter relacionamentos, são muito românticos e eles acabam se deixando levar pelas mulheres, no sentido de que elas conseguem, então, todo o conceito de hipergamia, daquilo que elas querem para o relacionamento, para um casamento, que eles chegam a casar, o desejo deles é de casar e ter filhos. Então, elas conseguem qualquer coisa desse homem, né? E agora veio o Purple Pill no sentido de que o Purple Pill está num equilíbrio entre as duas coisas, porque o Red Pill ele se tornou muito radical, né? Então, ok, a hipergamia vai existir de ambos os lados, porque todo mundo quer uma certa estabilidade e segurança num relacionamento, né? Então, bom, mas quando ambos trabalham, ambos têm objetivos e projetos em comum, fica mais fácil da gente poder equilibrar os conceitos daquilo que a gente busca no relacionamento. E, sim, ter uma segurança e uma estabilidade financeira e poder prover coisas um para o outro neste sentido, né? Mas é um termo muito novo ainda, eu não vejo muitos psicólogos, colegas meus falando sobre esse assunto, eu até vou provocar esse tema, se vê muito no YouTube esse termo sendo utilizado, e muito entre os homens, muito mais do que entre as mulheres, né? Mas é um termo que vem crescendo muito. Nós tivemos alguns exemplos, por exemplo, a Ana Maria Braga casou, ou teve um casamento, uma relação afetiva com segurança, um guarda-costas. Uhum. Tá? Eu presumo que a condição financeira dela era muito melhor que a dele. Sim. Nós tivemos aquele caso acho que da Stephanie de Mônaco, uma
princesa, uma celebridade que também teve uma relação afetiva madura com um guarda-costas, alguém assim. Nós temos o caso da Madonna também, que teve relações com pessoas de diferentes grupos sociais, homens de grupos sociais, situações muito inferiores a dela. Mas, de um modo geral, o que é mais comum? Eu estou fazendo uma pergunta, eu já presumo a resposta. Um homem rico se casar, ter filhos, construir família com uma mulher pobre, ou uma mulher rica fazer a mesma coisa com um homem pobre? E por que a senhora, independente de qual seja a sua resposta, qual é a explicação que a senhora tem para isso? Bom, em tese, socialmente falando, vai dizer que riqueza atrai riqueza. Então, normalmente vão se casar entre ricos, que é para poder fazer... Sim, rico com rico, pobre com pobre. Sim, sim. Mas quando um vai invadir o clube do outro, né? Quando o cara sai do clube do rico para entrar no clube do pobre, é mais comum o homem buscar uma esposa e mãe dos seus filhos, um homem rico sair buscar uma mulher pobre ou menos rica, ou o contrário? Eu não sei o que é mais comum, assim. Agora, essa diferença de classes, vamos dizer assim, ou esse encontro de diferenças, ele às vezes está muito mais baseado de fato, porque talvez possa parecer uma relação mais honesta, porque eu sei da condição de cada um, né? Agora, que a gente sabe que há muitos interesses, muitas vezes envolvidos, então, tipo, daí a gente tem N exemplos de jogadores de futebol, né? Que é um exemplo básico, assim. Normalmente o que acontece? As Marias boleiras, como são chamadas algumas... Maria chuteira. Chuteiras, elas se envolvem e o que elas fazem? Engravidam logo, que é para ter uma garantia, né? Ter uma garantia financeira, né? Bom, se poderá surgir o amor depois e eles continuarem e tudo mais, aí é um outro critério, assim. Mas normalmente o que a gente vê mais pela mídia é que elas acabam se envolvendo rapidamente para não deixar escapar. E aí existem N histórias sobre esse respeito, né? Então, se tu olhar, tem muitos jogadores são poucos jogadores que permanecem muitos anos casados com a mesma mulher e tendo filhos com elas. Às vezes tem muitos jogadores que já tiveram muitas mulheres e muitos filhos com algumas delas. Maradona, acho que são uns 10, 12, né? Mais ou menos isso, assim, tipo, pega os Ronaldos da vida e por aí afora, né? Então, eu não sei o que é mais comum, mas que às vezes pode ter, sim, relacionamentos que são honestos, eu quero dizer, né? Mesmo com diferenças de classe, isso pode acontecer, isso é fato. Agora, que sempre surge, e aí a mídia às vezes traz à tona e coloca de uma forma que a gente pense assim, nossa, será que de fato existe amor ou é só interesse, né? E aí agora eu estou trabalhando muito nessa semana que eu tenho uma palestra que aí tem o exemplo da Jojo Todinho, né? Que aí ela foi questionada, porque ela casou com um cara que é baixinho, que não tem tanta condição, com N outras questões envolvidas ali que as pessoas questionaram, né, sobre o relacionamento deles também. Porque ela é mais gordinha, porque ela é negra, por que ele escolheria ela, e assim sucessivamente. A gente pode olhar N cantora, tipo a Ivete Sangalo, o marido é nutricionista, se não me engano, ou fisioterapeuta, então o que atrairia ele nela, né? Mas às vezes as pessoas se encontraram num momento que tinham valores similares, e isso não diz respeito a nós que estamos lá de cá tentando julgar e entender. Agora, que pode sim ter relações baseadas única e exclusivamente nos interesses financeiros, certamente, isso a gente vê, daí está um exemplo que tu deste antes, da questão de eu ser alimentada a semana inteira de forma gratuita. Então, se a gente já vê nesse nível, imagina se a pessoa do outro lado tem muito mais condições financeiras do que eu, né? E a gente falou só de problemas e soluções. Como é que a senhora acha que poderia se solucionar para que as relações fossem mais saudáveis? Claro, indo lá no seu consultório, conversando, né? Talvez a pessoa que tem uma carência, talvez a senhora consiga salvar patrimônios inteiros, uma pessoa mais carente, levantar sua autoestima com uma psicanálise, né? Hoje em dia, muita gente quer ostentar um carro caro, ostentar viagem, mas a ostentação mesmo mostra que tem saúde mental.
Sim, sim, porque eu quero estar inserido num grupo que eu não pertenço, né? Eu não me reconheço, eu não aceito aquele grupo onde eu nasci, onde eu cresci, e que eu posso me desenvolver, eu posso não chegar a ser rica, mas eu posso ter uma condição de vida melhorada se eu for atrás dos meus objetivos, ou seja, se eu for estudar, se eu for trabalhar, se eu quiser me desenvolver. A questão é que as pessoas hoje vivemos um mundo, talvez até por conta da tecnologia e da globalização, que tudo é muito rápido. Eu quero que isso aconteça numa velocidade muito maior. E estudar, né, o senhor, tanto quanto eu, sabemos o quanto a gente tem que investir de energia, não estou nem falando de dinheiro, assim, mas de energia, para eu poder me formar, são 5, 6 anos estudando, né? Tem todo um contexto por trás que às vezes as pessoas não têm esse tempo, as pessoas não querem esse desprendimento desse tempo para eu me tornar uma pessoa melhor e mais qualificada, mais qualificada e alcançar patamares melhores, né? Então a gente vê toda hora ali notícias tipo do filho da faxineira que virou médico, ou seja, é possível, é mais difícil, sim, com certeza é difícil, foi difícil. O caminho é mais longo. É mais longo, né? Sim. Mas ele é possível. Agora, não, mas eu não quero todo esse investimento, eu quero algo imediatista. Então, o que está por trás desse imediatismo? É só uma questão de autoestima, né? Ou eu quero fugir, eu quero sair daquele meu contexto social onde eu vivo, eu quero excluir aquela informação que eu já tenho registrada, de onde eu cresci, de onde eu nasci, porque às vezes eu esqueço minha família quando eu tiver melhor condição, eu não procuro, não falo mais com a minha família. Então, tem muitas questões que estão envolvendo... Se fui pobre um dia, eu já esqueci. É uma frase... tipo isso, eu fui pobre um dia, eu me esqueci e aí não quero nem olhar para trás, né? Isso. Só que tem muita questão da minha autovalorização, né? Tipo, eu busco sempre a valorização fora de mim, não dentro de mim. Então, eu busco no outro, por isso que eu busco pessoas que tenham valores, então, monetários maiores do que o meu, porque assim eu estou me salvando, né? Eu não preciso buscar em mim, na minha essência, e rever aquilo que eu deveria fazer para ser uma pessoa melhor. Então, eu busco fora. É buscar fora a aprovação o tempo todo, né? A senhora sabe o que eu acho que a gente tem que combinar aqui? Eu vou lhe pedir que a senhora que a senhora me atenda nesse pedido. Vamos já deixar compromissado entre nós, fazer uma nova entrevista, falando sobre as ucranianas são pobres, são fáceis para são pobres. Que é uma continuidade que a gente está falando aqui do deputado Arthur Duval. Podemos já deixar combinado uma nova entrevista sobre esse assunto? Podemos, claro. Porque esse assunto a gente pode ficar 8 horas aqui conversando. Sim, falando e sempre coisas novas e interessantes, né? Combinado, doutora? Próxima entrevista, Arthur Duval, as ucranianas são fáceis porque são pobres. O que significa isso? Podemos falar sobre isso na próxima? Podemos, com certeza. Doutora, a gente já está com 40 e poucos minutos aqui de entrevista. Extrapolamos nosso tempo aqui. Voou. Além do que a gente já sabe. Cabelo na Clínica Pellini, 5199-127-0449. Vou levar aquela paquera, né, ali aqui em Porto Alegre, né, no caso da Maria Bolaria, comer um bolinho, um sorvetinho, ou uma teleentrega, 5199-166-0000, ou no site Maria Bolaria. E imóveis na Golden Imóveis, 51-3072-2090, e a Serra, Gramado, Caneca, Caxias do Sul, Rede Sky de hotéis. Além dessas informações que todos nós sabemos, o que a senhora gostaria de acrescentar como considerações finais? Então, eu acho que a gente tem que parar de querer buscar fora da gente, né? Ou querer ter um crescimento financeiro que não seja, às vezes, pelo nosso próprio conceito, assim, para aquilo que eu valho. Quanto que eu valho? Quanto que vale a minha saúde mental, né? Muito antes de buscar uma pessoa para um relacionamento, seja casual, seja um relacionamento amoroso, conjugal, de longa data, eu tenho que me conhecer, porque daí eu vou saber exatamente, tipo, eu vou abstrair as questões financeiras e vou focar nos valores que essa pessoa tem. Então, o que é importante para mim, para eu ter esse relacionamento? Eu tenho que ter clareza, né, sobre esses valores. Que valores são esses e o que eu quero buscar nessa pessoa? E aí, as questões que envolvem dinheiro, elas vão ser a parte disso, né? Mas não vão ser a questão central do relacionamento. Porque se eu for só centralizada nisso, eu esqueço e não consigo enxergar. E aí tá aí o golpista do Tinder para nos mostrar de que eu fui dissuadida ou persuadida
porque eu fiquei muito... O golpista do Tinder, ele é o subproduto de uma distorção de valores que as pessoas aprendem desde criança. Exatamente. Tinha uma novela que... Eu não assisto muito novela, mas na época a minha companheira da época, minha esposa da época, assistia, que tinha uma personagem da Tata Werneck, se não estou enganado, a atriz, que dizia: meu sonho é me casar com um ricaço. O projeto de vida dela era esse. Isso. Exato. Aí, assim, tipo, o que significa esse ricaço, né? Que importância ele tem para minha vida? Tipo, eu não estou preocupada com ele, né? Eu não estou buscando uma pessoa, estou buscando o que essa pessoa me proporciona. E aí a gente tem que poder parar e pensar assim, por que isso é importante para mim? Porque não seria mais importante eu ter um relacionamento com alguém estável, com alguém que me proporcione afeto, que eu tenho companheirismo, que eu tenho uma série de outras coisas intrínsecas que não são necessariamente financeiras? É uma boa pergunta para os ouvintes aqui. Uma boa pergunta, um bom ponto de reflexão. Se você que está ouvindo o programa, seja pela Rádio Armazém, seja pelo canal do YouTube, for uma pessoa inteligente, bem que se você está ouvindo o programa, é inteligente, mas se além de inteligente, você for generoso e quiser compartilhar algum conteúdo, algo de interesse social, me ligue. 51 32 28 12 19, meu escritório, mas eu atendo para tratar aqui da questão da rádio também, ou 51 999 85 7991, o espaço aqui da rádio, o espaço da Rádio Armazém do programa Saiba Direito é para cooperarmos na evolução da humanidade, um pouquinho da evolução da sociedade. Doutora Aline, eu concluo o programa melhor do que estava quando o iniciei. Estou mais inteligente, estou melhor. A senhora me transformou numa pessoa... Se a senhora conseguiu me transformar numa pessoa melhor numa entrevista, imagine em sessões de terapia com a senhora. De novo, seus telefones e redes sociais, por favor. Então, eu agradeço o convite, né? Fico muito feliz de saber que você se sente melhor saindo daqui. Com certeza, na sessão de terapia, a gente consegue trabalhar muitas questões. Então, de novo, meu telefone é 51 99688 1239. E nas redes sociais eu estou como alinegarzieira.psi. Perfeito, muito obrigado. E todas essas informações estarão na descrição do vídeo. Não anotou ouvindo, assistindo? Vai na descrição, estará lá todos os dados da doutora Aline Garzieira, que certamente tem muito a acrescentar para qualquer pessoa que converse um minuto sequer com ela. Imagina só várias sessões. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Muito obrigado. E muito obrigado para você que está em casa. Assista lá no canal Saiba Direito, se estiver ouvindo pela Rádio Armazém. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo programa.